single day. I'm gone. Muito bom dia, pessoal. Eu ontem estava aqui no Facebook, como eu sempre fico, e a gente estava falando ali no grupo do jejum intermitente sobre vários assuntos, evidentemente, né, associados ao jejum intermitente. Mas uma pessoa colocou lá um post sobre a sucralose e enaltecendo as qualidades da sucralose. Aí eu fiz um comentário embaixo dizendo que, na realidade, a sucralose, assim como os adoçantes dietéticos, sejam nutritivos ou não, eles são essencialmente nocivos à saúde porque são todos moléculas que o organismo simplesmente não reconhece. Ela não é da natureza. Eu, pessoalmente, acredito que o que não vem da natureza vai agredir o organismo. Ele vai se rebelar contra aquele princípio ativo, seja um fármaco, seja um adoçante ou qualquer outra coisa. E também na questão dos adoçantes, né, tirando agora a sacarose, que é a da cana-de-açúcar, eu só confiaria naquele de origem natural, como, por exemplo, o xilitol e a talmatina, que vem aí do reino vegetal. Esses eu confio, embora, na verdade, também sejam extraídos por processos industriais, evidentemente. Mas essa pessoa estava lá e ela me pediu para, então, claro que descrente no que eu estava falando, porque eu, por exemplo, citei que o princípio ativo, um dos princípios ativos, o principal, na verdade, da sucralose, originalmente foi utilizado com fins de inseticida. E essa pessoa, então, ela ficou descrente sobre isso e pediu para que eu fizesse, então, para que eu colocasse, na realidade, ali alguma referência para ela. Eu até falei, ó, você procura no Google Acadêmico, coloca sucralose e você vai encontrar, ou então Splenda, que é o nome que é utilizado comercialmente nos Estados Unidos. Mas aí eu acabei colocando lá um link para ela e tudo, eu nem sei se ela leu ou não, porque é um texto em inglês. E esse assunto da sucralose, ele pipoca muito aqui, especialmente no grupo de jejum, porque, evidentemente, as pessoas, durante a tal da janela fechada, elas querem consumir alguma coisa e não querem quebrar o jejum, não querem quebrar a cetose, o que significa que elas não podem fazer ingestão de material calórico durante o período de cetose, durante o período de jejum. E aí apelam para água com limão, por exemplo, apelam também para café. A maioria não usa com adoçante, entretanto, alguns usam com adoçante e tudo mais. E mesmo aqueles que estão de dieta, evidentemente, acabam fazendo o concurso dos adoçantes como uma maneira, né, de se livrar das calorias. Eu tenho uma opinião muito negativa com relação à questão dos adoçantes ou qualquer outra molécula estranha ao organismo, como eu acabei de falar agora. Entretanto, para não parecer que é achismo aqui do JC, nós vamos agora discutir duas visões. Uma visão da FDA, que é o órgão regulador alimentício dos Estados Unidos, Federal Drug Administration, e uma análise crítica baseada justamente no FDA, também por um site independente. São duas visões bastante diferentes nisso. E aí, você agora é informado, né? Você decide o que acha melhor, tá? Se quer consumir sucralose ou não. Aí é da consciência e da opinião formada de cada um. E é por isso que nós, aqui no nosso canal, nós sempre falamos e cada vez mais vamos reafirmar isso, que o saber é libertário. Se nós sabemos, se nós conhecemos, nós então podemos decidir de uma forma embasada, seja por um lado ou para o outro, não é? Então, esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje.
Vamos lá no nosso vídeo. Eu tinha falado que eu ia fazer aqui uma avaliação de dois sites. Então, um deles é a FDA, que é o órgão regulador de alimentos dos Estados Unidos. Vamos colocar o descritor Sucralose and Cancer. O tema é Additional Information about High Intensity Sweetener Titled for Use in Food in the United States. É bem interessante para aquelas pessoas que querem ler sobre o assunto, né? Tá aqui o link, eu vou deixar embaixo lá nas notas, aquelas pessoas que querem ler. Sucralose é aprovado para uso em alimentos como um adoçante não nutritivo. Sucralose, nos Estados Unidos, evidentemente, é vendida sob o nome comercial Splenda. E a sucralose é cerca de 600 vezes mais doce do que o açúcar. Aqui diz que a FDA ela aprovou a sucralose para uso em 15 espécies de alimentos, 15 categorias de alimentos em 1998, e para uso com o propósito de adoçante em 1999. Ou seja, desde 1998 ele já era utilizado na categoria de alimentos. Entretanto, sob certas condições de uso. Vamos ver quais são as condições de uso. A sucralose está em tudo, né? Na verdade, é aprovada para tudo. Gelatinas, gomas, sobremesas, muita coisa realmente. Aqui fala que a sucralose tem sido exaustivamente estudada em mais de 110 estudos sobre a questão de segurança, e a FDA então aprovou a sucralose para propósito de uso como adoçante. Então, se a gente se basear somente nisso, realmente eu não teria nem também como argumentar, mas eu continuo com aquela observação. Agora eu vou abrir uma outra janela aqui. Eu já tinha salvo nos meus favoritos, que é uma análise crítica, justamente sobre essa questão da sucralose. É uma análise crítica de pesquisas independentes. Nós temos que lembrar o seguinte: a FDA ela é o órgão regulatório americano para a questão da alimentação, e ela, nos últimos anos em especial, vem sendo muito criticada por ter, muitas das vezes, uma posição não isenta em relação à proteção do consumidor. Então, há muitas vozes dissonantes nos próprios Estados Unidos com relação à própria FDA. Mas aqui diz o que a FDA estabelece. Começa aqui dizendo que tanto o Splenda quanto o NutraSweet, ela não tem nenhuma caloria. E aqui argumenta também que hoje, né, existem numerosos químicos que antes não existiam, aquilo que eu falei antes, né, foram criados pelo homem. E também é uma argumentação daqui que, por essa razão, que é aquilo que eu acredito também, o corpo humano ele não tem as enzimas necessárias para a digestão desses produtos. Se eu entro com uma molécula orgânica estranha no organismo, o que vai acontecer? O organismo vai tentar fazer a quebra dessa molécula em compostos menores. Então, quando eu pego uma molécula sintetizada no laboratório, o corpo não vai ter isso. E isso, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, vai gerar algum problema no organismo, como, por exemplo, a liberação de metabólico, e vai te trazer uma série de problemas. Aqui argumenta aqui, então, que o Splenda, que é o nome comercial da sucralose americana, ela contém cloro isolado. Vocês devem saber que cloro é um potente elemento químico nocivo à saúde. O corpo admite somente pequeníssimas quantidades de cloro. Acima disso, você tem uma série de problemas, como, por exemplo, alergias severas respiratórias e outros, podemos inclusive chegar à morte. O cloro, por exemplo, também é muito nocivo, especialmente aqui no Brasil, porque a água aqui é clorada, e quando nós tomamos um banho de chuveiro com uma temperatura elevada, o que a gente faz é evaporar o cloro, especialmente no inverno, né, dentro de um ambiente fechado. Então você fica com uma concentração de cloro gasoso no ar enorme, e isso é extremamente maléfico à saúde. Portanto, aproveitando aqui a oportunidade, eu diria que para se tentar abrir a janela, mesmo com frio, não deixar aquele vapor dentro do banheiro, porque você está se contaminando com o gás cloro, que é altamente nocivo. E o cloro isolado, ele é o principal componente do DDT.
E ele é considerado um elemento indutor do câncer, um carcinogênico classe 1. Ou seja, está provado que ele causa câncer e não que provavelmente causa câncer. Aqui também se argumenta que, por exemplo, o cloro isolado ele foi usado como um gás venenoso na Primeira Guerra Mundial, WW1. Do fato do Splenda conter cloro isolado, isso é muito crítico para o corpo humano. E com a sucralose, então, acontece isso. Aqui fala que quando o cloro quimicamente reage com uma estrutura orgânica de carbono, um composto, ele forma clorocarbonos. Os átomos de cloro e carbono, eles se unem, né, formam evidentemente uma molécula. E esse arranjo, ele afeta o metabolismo do corpo humano, principalmente porque as mitocôndrias e as células enzimáticas, elas não foram desenvolvidas ao longo da vida humana para digerir completamente essas moléculas. Contém, então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos. Esses clorocarbonos são justamente a sucralose. E a sucralose lá atrás, outros artigos dizem que, originalmente, quando estava se desenvolvendo um determinado inseticida, justamente à base de clorocarbono, alguém da equipe de desenvolvimento teria acidentalmente provado a substância e expressado a seguinte exclamação: sweet, doce. Já tinha colocado na boca. Na verdade, era um inseticida. Essa história, na verdade, foi contada em um vídeo que eu assisti do próprio médico Laí Ribeiro, que teria sido assim que aquele desenvolvimento de um inseticida, ele acabou então sendo depois direcionado para a utilização como adoçante. E como vocês podem ver aqui, os clorocarbonos liberam diretamente, então, pela argumentação crítica colocada aqui no site, tá? Uma análise de pesquisa independente, ou seja, não tem nada a ver com o governo, eles liberam justamente cloro diretamente dentro das nossas células através do metabolismo normal, ou seja, o metabolismo comum. Então, quando a gente está consumindo o sucralose, a pessoa está consumindo, a pessoa está pensando que não está fazendo nenhum mal a ela, porque ela não vai engordar, porque aquilo é seguro, que está sendo vendido por uma grande empresa. O que ela pode estar simplesmente fazendo é simplesmente consumindo, como está colocando aqui, e a argumentação que eu utilizei lá no Facebook, um efetivo inseticida sobre a roupagem de ser doce. Eu queria trazer esse conteúdo aqui para análise e avaliação de vocês. Ninguém aqui está falando para as pessoas deixarem ou não de utilizar a sucralose. Eu, pessoalmente, desconfio muito das posições governamentais. Há muitos interesses comerciais, industriais, especialmente, que nega ao cidadão informação de qualidade. Então, eu acho isso extremamente nocivo. E sites como esse e pesquisadores independentes fazem, então, um alerta à sociedade. E aqui é aquele lance que o Laí Ribeiro falou. Eu não tinha nem visto. Como está aqui, ó, é bem provocativo. É um adoçante artificial inseticida. O Splenda foi descoberto enquanto realizando pesquisas de inseticida. Lembra que eu falei do Laí Ribeiro? Talvez até ele tenha visto em alguma coisa baseada nesse site. E é justamente por isso, gente, que hoje em dia o camarada coloca lá um título, né? Eu sou médico, aí todo mundo vai atrás pensando que ele é o dono da opinião. Isso está aqui para todo mundo ver. E é a motivação minha, está aqui. Eu tenho um grau de conhecimento suficiente na minha formação profissional para também tecer as minhas considerações com relação ao conteúdo de nutrição e saúde, sem problema nenhum. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas na maioria dos médicos estuda somente 6 meses de nutrição ao longo dos seus 6 anos de vida acadêmica. E essas questões mais específicas, talvez a maioria não saiba. Mas voltando aqui, é o que está escrito aqui. Splenda, ou seja, a sucralose, foi descoberta enquanto realizando pesquisa sobre inseticida, não surpreendendo que isso está relacionado ao DDT. A aprovação do Splenda viola o ato
Delaney. Não sei que ato é esse, mas certamente é alguma coisa muito séria que estabelece que os compostos indutores de câncer, carcinogênicos, classe 1, não podem ser aprovados para uso em saúde. O que o site coloca é que, por conter um elemento carcinogênico classe 1, ele nunca deveria ter sido aprovado para consumo alimentar, simplesmente porque ele viola uma lei. A FDA não fala isso, ao contrário, ela diz que é seguro. Ela não fala que viola a lei, ela diz que é seguro, que você pode consumir, porque em 110 estudos que eles fizeram, não teve nenhum problema em relação a isso. Mas há uma violação clara legal. E prossegue dizendo que a esplenda também é tóxica. Esse é o conteúdo que nós trouxemos à reflexão de vocês. Esse link também vai estar no final da descrição. Entra aqui, são simplesmente 2 publicações